Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas! Eu sou o Doutor das Crianças e este é o Clube da Saúde Infantil. Aqui a gente aprende e descobre que crescer com saúde é mais legal. Você sabia que quando o frio chega, os hospitais recebem quase metade a mais de pessoas com falta de ar? Pois é, no inverno, as crises de asma e de DPOC, aquela doença que deixa o pulmão cansado, principalmente nos adultos, aumentam de 25% a 40%. E nas crianças, a coisa é ainda mais séria. Quase 2/3 das internações por asma acontecem só entre junho e setembro. É como se de cada 3 crianças internadas no ano, 2 fossem parar no hospital nesses 4 meses. Mas quem sente mais? As crianças bem pequenas, como a Nina, de 4 aninhos, que tem vias respiratórias mais finas e pegam mais vírus. Já os vovôs e vovós, como o seu João se tiverem DPOC, correm um risco quase 5 vezes maior de ter uma crise grave quando o frio aperta. E se a casa não tiver aquecimento, tiver mofo ou fumaça de lenha? Tudo isso piora ainda mais. Sem contar a poluição, no inverno, o ar sujo misturado com o frio pode aumentar em quase 50% as internações por doenças respiratórias. Frio não é brincadeira para o pulmão. E tem outro fator que complica bastante: a separação dos pais. Quando isso acontece, manter o tratamento da criança direitinho vira um desafio. 65% das famílias contam que é difícil manter a mesma rotina em 2 casas. Quase metade diz que os remédios somem, ficam indo de lá para cá ou até passam da validade. E quando o médico pergunta como a criança está, 58% dos pediatras dizem que nem sempre recebem informações completas. Discussões entre os adultos também atrapalham. Quase metade dos pais e mães discordam sobre a gravidade da doença. E isso causa atrasos nas consultas, faltas ou mesmo descontrole no tratamento. Em doenças como diabetes tipo 1, por exemplo, o exame de sangue que mostra o açúcar, a hemoglobina glicada, pode subir quase 1 ponto. Parece pouco, mas faz muita diferença na saúde da criança. Agora, falando em briga, você já ouviu falar na guarda compartilhada? É lei desde 2014. O juiz determina que pai e mãe devem decidir juntos sobre a saúde do filho. 78% das decisões judiciais colocam regras bem claras sobre quem paga o quê, como dividir os cuidados e o que fazer em caso de emergência. Quando isso está no papel, os conflitos caem quase 2/3. E como fazer tudo isso funcionar no dia a dia? Em vários países, existe o protocolo 2 lares, 1 tratamento. São fichas simples, reuniões e até aplicativo de celular. Com esse sistema, a adesão ao tratamento aumenta em 65%. Aplicativos que mandam alertas reduzem 40% dos erros com remédio. E se a conversa entre os pais emperra, dá para contar com a mediação especializada em saúde. 8 em cada 10 casos saem com um plano funcionando. A era digital pode ajudar bastante. Existem plataformas próprias para países separados. Elas melhoram em 60% a comunicação sobre remédio, consulta e exame. Quando se usa um protocolo de mensagens claro, tipo quem responde o quê, em quanto tempo, a adesão ao tratamento sobe 40%. E o chamado passaporte médico digital guarda todo o histórico da criança num só lugar, fácil de acessar por todo mundo envolvido. Os profissionais de saúde também têm papel fundamental. Protocolos específicos para famílias em transição aumentam em 40% a adesão ao tratamento. Quando os 2 responsáveis podem acessar o prontuário eletrônico, os erros de medicação caem em 30%. Mas ainda tem um desafio: 75% dos profissionais dizem que acham difícil lidar com a rotina dividida. Por isso, uma boa documentação faz toda a diferença. E o impacto emocional é enorme. O divórcio não mexe só com a rotina, mexe com o coração da criança. Quando ela está estressada, tem 40% mais chance de largar o tratamento no primeiro ano após a separação. 3 em cada 4 crianças mostram sinais de ansiedade. Mas quando o médico e psicólogo trabalham juntos, o risco de uma crise grave cai em 60%. Cuidar da saúde emocional também é cuidar da saúde física. Quer dicas práticas? Ter 2 kits completos de remédio, 1 em cada casa, evita confusão. Manter os mesmos horários, mesmo que com despertadores, ajuda o remédio a funcionar certinho. Atrasar mais de 1 hora pode atrapalhar bastante o efeito. E deixar os ambientes parecidos nas 2 casas, como tirar tapetes e cortinas para quem tem asma, é uma ótima ideia. Depois do divórcio, às vezes chegam novos cuidadores, madrasta, padrasto, avós. Quando todos aprendem sobre a doença, a adesão melhora em 35%. Treinamento simples já resolve. Aprender a usar os aparelhos, reconhecer sinais de emergência e manter um kit de primeiros socorros em cada lugar. E tem histórias reais que inspiram. Uma adolescente com diabetes viu o exame de açúcar subir de 7,2 para 9,8 depois da separação dos pais. Mas com o aplicativo, 2 kits de remédio e presença dos 2 nas consultas,
ela conseguiu baixar de novo para 7,4 em 18 meses. E uma criança de 9 anos com asma teve 70% menos visitas ao pronto-socorro depois que as duas casas tiraram os carpetes, usaram lembretes de remédio e seguiram o mesmo plano de ação. Qual o segredo? Comunicação focada na criança, protocolo escrito, kits duplicados, uma equipe especializada e flexibilidade para ajustar sempre que precisar. Ah, e ninguém precisa passar por isso sozinho. Famílias que recebem apoio organizado conseguem manter o tratamento em dia 40% mais vezes. Grupos de pais separados ajudam a reduzir em 65% a ansiedade. E a mediação especializada resolve o problema em 8 de cada 10 casos. Tem até aplicativos como o Cuidar Juntos, que guardam exames, receitas e marcam consultas para os dois responsáveis verem. E quando a criança cresce? Adolescentes de pais separados podem levar até 2 anos a mais para assumir sozinhos os próprios cuidados de saúde. Mas existem ferramentas que ajudam. Contratos de autonomia combinados entre pais, médicos e o próprio jovem funcionam muito bem. Plataformas que mostram o progresso para os dois lados mantêm 78% de consistência. Programas de transição entre a infância e a adolescência reduzem em 35% as internações inesperadas. O Léo, por exemplo, já está ensaiando aplicar o colírio sozinho, mas com lembretes no celular tocando nas duas casas. Então, pessoal, vimos que frio, duas casas e emoções fortes podem bagunçar o tratamento, mas com informação, conversa e um pouquinho de tecnologia, dá para cuidar bem da saúde. Se você gostou, compartilha com seus amigos e amigas e segue a gente nas redes sociais. É só procurar @Clube da Saúde Infantil. Tem um monte de conteúdo legal sobre saúde esperando por você. Um abraço do Doc e até o próximo episódio.